Muito bem. Então, agora estou abertas a perguntas. Carol, tá me ouvindo? Ouvindo. Uma escoliose pro lado direito pode ter a ver com uma condromalácia, uma instabilidade no joelho esquerdo? Sim, pode ter tudo a ver. Eu não consigo ver E como tratar isso? Cuida da escoliose ou cuida do joelho? Dos dois. Principalmente, tipo, o que vai resolver mais? Porque talvez cuidar do joelho não resolva, é isso que eu tô pensando. Na verdade, assim, ó, vamos pensar na pelve, que é o que conecta os dois. Então, se a coluna está em desequilíbrio e está afetando lá o joelho, vamos olhar para a pelve, vamos olhar para o ilho-psoas, criar espaço, compensar com posturas de flexão lateral, mas eu também incluiria um Utkatasana na parede, né, para fortalecer e dar proteção para esse joelho. Mas eu acho que tem muito a ver com o ilho-psoas, porque o ilho-psoas, ele desnivelando a nossa pelve, a pelve é a origem onde nasce o fêmur. O fêmur é a raiz, né? O que é joelho? Joelho é fêmur mais tíbia. O que é quadril? E ilíaco mais fêmur, né? É mais ou menos isso. Certo? Próxima pergunta. Oi, Carol, posso falar? Pode. Boa aqui. Carol, a gente não falou agora na cervical, mas a minha questão é sobre cervical. Uma cervical retificada. Ai, que bom que você falou, eu esqueci mesmo, foi falha minha, gente. Foi falha minha. Não, uma cervical retificada com osteoporose, desgaste, né, das vértebras. A questão é a seguinte: a pessoa não consegue ficar num shavasana. Claro, não vai conseguir. O meu pensamento é um shavasana aconchega a cervical com uma mantinha, dando aquela curvatura que ela não tem, ok? Sim. Esse foi o meu pensamento por aí. Aí, tipo assim, impossível um viparita karani ou qualquer coisa que retifique ainda mais a cervical. Como eu consigo trabalhar com essa pessoa? Aí a indicação médica, você não pode fazer nada de elevação de braços, não pode mexer braços. Como é que alguém não vai mexer braços numa prática? Mas ela tem compressão de nervo? Então, ela não sabe me especificar isso, sabe? Ela tem dor? Ela tem dor, ela fica com nauseada, sabe aquela coisa de cabeça zamboada, assim? Penso que deve ser, né? Porque a cervical traz essas coisas, né? De enjoo, de cabeça. Se o médico tá falando para não elevar o braço, é porque ele tá suspeitando ou ele acredita que tem compressão de nervo, né? Uhum. A gente sempre tem que respeitar o que o médico fala. Então, sim, como que eu faria? Na verdade, agora eu vou falar tudo sobre cervical, porque faltou mesmo. Cervical retificada. O primeiro pensamento é fazer o que você falou. Tem que pôr um rolinho. Sabe o que é muito acessível para vocês terem no espaço de vocês? Aquelas toalhinhas de lavabo. Pega a toalhinha de lavabo, ela é fininha, porque a cervical retificada é a cervical que não tem essa curvatura. Então, a gente colocar, por exemplo, esse espaguete é muito, né? Então a gente começa com a toalhinha, depois daqui a um tempo 2 toalhinhas já vão ficar confortáveis. No shavasana, realmente a minha ideia foi assim, sabe a dobradura da restaurativa de cervical? Sim. Esse foi o meu pensamento, aconchegar com aquelas dobraduras. Exatamente. Então, isso que precisa para o shavasana. Quem tem retificação da cervical precisa desse suporte na cervical no shavasana. Outra coisa que essa pessoa precisa é ajustar o seu olhar. Essa pessoa vai ter o hábito de olhar para baixo. Esse é um vício de quem pratica sozinho. Eu fiquei muito tempo praticando sozinha aqui e meu professor me corrigiu. Quando eu ia fazer a saudação ao sol, eu olhava para frente do tapetinho. Ele falou, não, você tem que olhar lá entre o mar e o céu, aquela linha do horizonte, sempre visualize essa linha, entre o mar e o céu,
quem tem cervical retificada sempre olha para baixo. Então, lembrar essa pessoa de elevar o queixo em todos os asanas. E se ela tem dor, se o médico está suspeitando, está pedindo para não elevar braço, eu não faria invertida com ela, né? Porque está tendo uma compressão nessa região. O que eu faria? Invertida restaurativa, o quadril em cima do bolster. E começaria a movimentar esses braços de forma dinâmica, sem permanência. Então, por exemplo, se você está dando guerreiro para ela, inspira e exala. Inspira, não ficar em impermanência com os braços. E o que sempre está relacionado com a cervical? As escápulas. Então, olha aqui, ó, aqui dá para entender bem. Olha tudo isso de nervo que vem da cervical. E olha como está a nossa escápula. Vocês vão ver, a musculatura do trapézio é o que cobre isso aqui. Então, hoje, todas as pessoas têm dor nas escápulas. Todas as pessoas têm dor no trapézio. Eu fico com dor no trapézio da ansiedade de vir dar aula para vocês, gente. Ontem à noite eu estava fazendo automassagem em mim. De ter ficado tanto tempo respondendo as perguntas no WhatsApp. Então, imagine, eu que estudo isso, que pratico yoga há 20 anos, não sou a pessoa perfeita, mas aceito minhas imperfeições, que já é um grande passo, tenho dor. Agora, né, imagina quem não tem consciência do seu corpo, como tem esse trapézio tensionado. Então, o que a gente precisa fazer? Dar carinho nesse trapézio. A gente precisa relaxar. No caso dela, eu colocaria bolsa de água quente, e faria muito somático. Um somático que para mim funciona muito é entrelaçar a pontinha dos dedos e desenhar círculos com os cotovelos. Quando eu aprendi esse movimento, era para a gente fazer para frente e para trás. Hoje, eu só faço para trás, porque tudo já está caído para frente. Né? Então, a gente pode até fazer um pouquinho para frente, mas a gente vai fazer no mínimo o dobro de vezes para trás. E eu preciso levar as escápulas dela para o lugar, que com certeza vão estar desalinhadas. Só que primeiro a gente tem que criar espaço. Então, talvez fazendo isso, eleva e solta. Eu preciso, pense, sei lá, como um tecido, sabe? Não sei se vocês já fizeram massagem alguma vez, mas você pega no músculo, ele tá cheio de nódulo. Então, eu preciso dissolver esses nódulos dela para depois reposicionar a escápula, para depois fortalecer e manter no lugar essas escápulas, entende? O que a gente faz no nosso raciocínio dos asanas? A gente vai querer direto pensar no asana para fortalecer e manter a escápula no lugar. Que um deles vai ser deitado de barriga para baixo e fazer aquela... Olha que lindo, sabe a variação ali deitada de barriga para baixo, que eu amo? Ela vai ser a aluna que vai olhar para frente, que não vai olhar para o chão. Porque ela não tem a curvatura na cervical. Entenderam? Okay. Olha como a gente sempre vai ter que adaptar. Entendeu o que eu falei? Sim, né? Sim. Ela vai fazer a extensão e olhar para frente. Então, esse é um pensamento para uma coluna cervical retificada. Tá, em relação à osteoporose, como olhar para isso? Proteção. A osteoporose o osso está poroso, o osso está enfraquecido. Eu preciso fortalecer a musculatura para proteger esse osso. Mas essa pessoa primeiro precisa de relaxar, soltar, liberar, para só depois então eu poder pensar em fortalecer. E Exatamente. Isso seria um trabalho de quanto tempo nesse soltar, liberar? Entende? Eu preciso ver ela praticando, entende? A prática uma prática envolve tudo isso. O primeiro momento, soltura, o relaxamento e ter algum momento de fortalecimento. Era isso que eu queria saber. Eu consigo encaixar na prática essas etapas em Exatamente. cada um. Exatamente. Só que pensem comigo, isso vale para tudo, gente. Eu só posso entrar no fortalecimento quando eu não tenho mais dor. Porque se eu tenho dor, tá tendo compressão. E o músculo, que contrai na compressão, ele faz esse mecanismo, ele encurta. E um músculo no fortalecimento, a mesma coisa, ele encurta. Então, eu só estou apta a entrar com um fortalecimento quando, no mínimo, diminuiu a dor.
sabe? Eu tenho que ter tido uma alteração, uma melhora no quadro de dor para entrar com fortalecimento. Alguém me perguntou o que é yoga e o que é yoga terapia. O que eu estou ensinando agora para vocês é yoga terapia, né? Mas aonde termina um e aonde começa o outro é como yoga e ayurveda. Chega uma hora, se você quer dar uma aula de yoga mais personalizada para pessoas que têm mais situações de saúde, você tem que estudar isso. E vocês acham que esse nível de informação que eu estou passando para vocês cabe num curso de formação em yoga? Não cabe. Por isso vem um curso de yoga terapia, para a gente poder trazer mais conteúdos, né? É isso. Mas podem perguntar que eu nunca vou segurar a informação. Tá respondida? Responde. Tá. Antes, gente, de entrar para a próxima pergunta, eu só quero concluir a cervical. Então, a gente falou de retificação da cervical. Agora, vamos pensar nas pessoas que estão com a cervical anteriorizada. Lembra que anteriorizou, a cabeça anteriorizou, a origem é na escápula. Então, esse exercício, a preparação para as extensões lá de barriguinha para baixo, toda essa ação de levar a escápula para trás e para baixo, é o que vai ajudar a minha cabecinha a voltar na linha. E um cuidado, que isso eu não posso esquecer de falar da cervical, é na cabecinha do Trikonasana. Então, a cabeça do Trikonasana, coloquem a mão assim no topo da cabeça. Inspira e cresce, 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 cresce. A cabeça cresce. Quando a cabeça cresce, quando a gente empurra a nossa mão com a nossa cabeça, a gente está tracionando. Então, a gente precisa fazer essa tração para depois torcer num Trikonasana. O problema é que as pessoas não fazem isso. Então, para quem tem lesão na cervical, ou já tem aquela cabeçona anteriorizada, eu prefiro que não olhe para a mão de cima, que não faça essa rotação na cabeça do Trikonasana, que olhe para frente, né? Então, assim, a gente pode entrar com essa abordagem na aula falando, gente, como nós estamos usando muito computador e celular, vamos evitar fazer essa torção da cervical aqui nesse asana, vamos olhar para frente. E aí a gente lubrifica, a gente faz a torção nos somáticos, que é uma coisa muito mais suave, sabe? E um exercício para artrose dela, na cervical, faz assim, ó, o 8 com a ponta do nariz. Isso ajuda a lubrificar nossos discos da cervical, o 8 com a ponta do nariz e o infinito, que é o 8 deitado. Só que olha como eu faço pequeno. O movimento é pequeno e é lento. As pessoas querem muito fazer coisas assim, ó, sabe? Isso ele pega e puxa, alonga. Isso já não se usa mais. Puxa aqui. A nossa cabeça tá tão desalinhada, essa musculatura tá tão tensa que é igual a gente pegar um músculo tenso e fazer um cabo de guerra, sabe? Então, evite fazer isso. Ou isso aqui, isso. Traga mais conforto na prática, no sentido de lubrificar, de soltar. E, por exemplo, até um círculo, esse completo, eu prefiro fazer só a meia lua, sabe? Fazer queixo de um ombro para o outro. E assim, na cervical, eu prefiro não fazer amplitude total, sabe? Não vai no máximo que você consegue. Poupa, vai um pouquinho menos. Porque ela tá muito desalinhada no nosso dia a dia. Certo? Agora, perguntas. Carol, Diga. o que fazer quando o aluno acaba relatando muito formigamento, mesmo estando estável, assim, em Shavasana, há um relato de formigamento ou no ombro, ou numa das pernas? Olha, para eu dar uma resposta certa, teria que visualizar, entender o corpo desse aluno, né? O ideal é que não tenha esse formigamento. Então, talvez colocar um bolster abaixo dos joelhos para que ele consiga relaxar mesmo.
Às vezes os músculos são tão tensos que estar numa posição no chão deitado está numa situação de estar alongando. Então é a mesma sensação, um músculo alongando demais. Por exemplo, vou pegar o exemplo do ombro, né? A pessoa é assim, tá vendo? É assim, ó. Então isso aqui tá tudo encurtado. Se eu deito, imagina eu deitada, a gravidade vai puxando, vai puxando, vai puxando. Esse peitoral está sendo puxado. Esse puxar do peitoral comprime tanto vasos quanto nervos, né? E isso que dá o formigamento. Então, acho que é o caso dele mesmo, porque ele é bem para frente. Então, aqui a gente tem que usar tudo que a Mila ensina pra gente da restaurativa, sabe? Porque não é no Shavasana que eu vou mudar o padrão dele. O Shavasana tem que ser confortável. Então, coloca um cobertor abaixo dos ombros, coloca bolster abaixo dos joelhos, para que ele se sinta no ninho no Shavasana, para evitar esse amortecimento. Tá bom? Bem linda a pergunta. Ô, Carol. Diga. E em relação à postura do peixe, né, para cervical, assim? Então, só não consigo ver quem que tá me perguntando. É a Ana. Eu não tô conseguindo te achar aqui. Ana. Bom, tudo bem, eu vou responder. O peixe, para quem tem lesão na cervical, eu já não recomendaria. Eu faria o restaurativo. Como que é o restaurativo? Cobertor ou bolster, né? Tem esse apoio aqui e aqui ainda posso pôr a cabeça num bloquinho para ficar 100% confortável. Eu faria assim. Mas se a pessoa não sente dor, uma informação importantíssima, gente, para cervical. Isso eu aprendi bem com o Joseph, quando ele me treinou para eu ensinar asana lá. Ele falou assim, ó, para entrar no peixe é igual um avião levantando o voo. Você não quer chegar com a cabeça no chão, você quer levantar o voo. Então, veja se vocês conseguem enxergar o movimento que eu vou fazer deslizando o meu quadril para trás. Eu vou fazer isso aqui, ó. Deslizo para trás, o peito sobe para daí a cabeça descer, certo? Então, você faz esse movimento, sobe, traciona e desce. Só para vocês entenderem, façam essa simulação comigo, gente. Tentem, vejam a diferença. Isso é muito legal de ensinar. Olha como são boas as perguntas que a gente vai lembrando o que é importante. Isso para quem não tem lesão na cervical, faz comigo. Façam assim, ó. Peguem e deixem a cabeça cair lá para trás. Faz assim. Sem consciência na ação muscular. Simplesmente leva a cabeça lá para trás. E volta. O que você sentiu é compressão nas vértebras. A gente dá uma apertada vértebra com vértebra. É desconfortável e não é indicado. Agora, a gente vai fazer o mesmo movimento com ação muscular. Então, lembra da história de empurrar a mão? Cresce a cabeça lá para cima, ativa toda a musculatura cervical. Cresceu. E agora leva a tua cabeça para trás. E volta. Sentiram a diferença, gente? Não é incrível? Agora, como saber se o nosso aluno está fazendo assim? Esse é o nosso desafio, gente. Esse é o nosso desafio. Na verdade, o corpo diz, né? O conforto diz. Então, assim, eu vou falar que o peixe é um asana perigoso? Não, se ele for feito com essa consciência, ele é seguro. Agora, se eu tenho uma lesão, aí eu tenho que ir com calma. Se a pessoa não sente dor, tudo bem, tá permitido. Tá bom? Até achei. Obrigada, Ana. Mais perguntas? Carol, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o osteófito. Né? Quais os cuidados que a gente precisa ter com uma aluna já com uma idade um pouquinho avançada e com muitos osteófitos
procurou o yoga para minimizar dor, né? Tá. Então é assim, ó, o osteófito é o bico de papagaio. A gente já sabe que esse bico de papagaio existe para limitar movimento, né? Assim, não que ele exista para limitar o movimento, é uma via de duas mãos sempre. Então, não adianta eu querer insistir em ganhar amplitude de movimento. Eu só vou conseguir ganhar amplitude de movimento, por exemplo, numa flexão, numa extensão, se eu tracionar, porque eu tenho que dar. Lembra da imagem dos osteófitos? Então, para chegar num nível de osteófito, com certeza eu já tive diminuição do espaço dos discos. Então, eu preciso criar espaço. Precisa criar espaço. E assim, ó, gente, essa resposta é geral. Teve alguém também que escreveu de terceira idade. Trabalhar com terceira idade, aquela foto linda que alguém me mandou, aquela senhora de 71 anos, linda. Acho que foi a Lu? Já não me lembro. É isometria. A gente precisa permanência no asana. Porque esse corpo precisa conquistar a sua força, mas sem executar tanto movimento. O idoso é uma pessoa que já executou muito. Então agora a gente não tem que... Meu pai sempre falava assim quando eu era pequena, né? Ele como professor de fisiologia e médico, ele falava: filha, é como se a gente nascesse com um número X de movimentos que a gente pode fazer. Eu lembro que eu ficava, sei lá, eu fazia devia ter algum cacuete com o dedo, alguma coisa assim. Ele falou, ó, vai chegar, quando você ficar velhinha, você não vai mais poder fazer esse movimento. E isso me marcou tanto, que é mais ou menos assim, sabe? Igual nós não nascemos com um certo número de óvulos que a gente vai poder ovular. Então, assim, se a gente pensar no nosso corpo todo dessa forma, então o idoso, principalmente a mulher, é aquela que fez muito. Então, a gente vai fazer um movimento, nesse caso, para idoso, o movimento que traz conforto, que é o somático. E na hora de conquistar, de ter esforço, a gente vai fazer na isometria, na permanência. E a intenção é chegar no 20, 25 respirações. Mas passo a passo, né? Não vamos machucar eles. E assim, eu adoro ver o simbolismo das coisas, né? Um corpo, uma artrose daquela, com bico de papagaio, como você falou, em várias vértebras, o que esse corpo diz? Ele falou, eu já fiz demais. Eu preciso receber, eu até me arrepio, eu me emociono vendo esse simbolismo no corpo, né? E é a história do meu pai. Meu pai fazia cirurgias e ficava 8 horas em pé fazendo uma cirurgia. Né? Ele chegava em casa acabado. Eu tive pai na minha infância? Não tive. Ele dedicou o corpo dele, a vida dele, para fazer algumas cirurgias. Imagina os profissionais da área da saúde, gente, agora, sabe? Então, assim, voltando ao tema, o corpo dela já fez demais. Ela precisa receber carinho para poder hidratar, mas ela também se sustentar. Essa sustentação que eu quero dar para ela é para agora. Tudo que eu quero nutrir no corpo dela é para ela fazer por ela, entende? Porque também a gente tem que cuidar para a pessoa não ficar no papel só de, olhe, né? Eu tenho isso agora, olha para mim porque eu tenho isso, porque a doença aparece para isso, né? Para mostrar, tem que parar e você tem que receber. Só que a gente tem que fazer com que a pessoa seja responsável pela sua cura. Então, a gente dá carinho para compensar o tudo que ela deu e fortalece com a isometria para ela ser responsável pela cura dela. Respondida? Esse raciocínio é bem lindo para trabalhar com idoso, gente. Eles precisam de carinho, mas eles precisam se curar. E a gente dá as ferramentas para eles se curarem. Ela até tem um quadro depressivo, assim, acho que
Para depressivo, gente, permanência em Utkatasana, permanência nos guerreiros, e traz os simbolismos dos guerreiros. Eu adoro a frase dos asanas que tem no Gip ou no baralhinho, sabe, dos asanas lá da montanha, porque ativa a nossa força interna, né? Coloca fogo na prática dela, sabe? Olha, a gente só sai do asana quando a perna começar a tremer, porque eu quero ativar até o fogo, sabe? Fazer essa conexão com os elementos da natureza ajuda muito. Porque o que a pessoa na depressão? Falta luz, falta energia, né? Então a gente precisa pôr fogo. Mas, Carol, posso fazer mais uma pergunta? Não ouvi, não tô ouvindo. Carol? Agora tá me ouvindo? Agora sim. Oi. Tá, posso perguntar de novo, então. Nem sei falar o nome desse negócio, tá? Eu tenho anotado aqui. Espondilolistese. Sim. Isso? Tá. O meu marido está com isso. E como eu poderia ajudar ele nessa questão? E eu já tive uma aluna fisioterapeuta que apareceu na minha aula com isso. E assim, eu não sei como trabalhar com uma pessoa com isso. Fui bem sincera para ela e disse assim, olha, não sei, tu é físio, deve saber infinitamente melhor do que eu o que tu pode ou não fazer. E aí ela que ficou, né, no que ela poderia ou não fazer. Sim. E como eu trabalho uma pessoa com essa questão? E tu pode me dizer exatamente o que é? E como afeta o corpo, a coluna, né? Esse problema, essa patologia? Olha, eu juro para vocês que eu tinha essa imagem na apresentação e eu achei que ia ser demais. Eu já vi. Se eu não achar, se não tiver aqui, eu mando no grupo não, eu tirei mesmo. Eu mando no grupo para vocês. Isso, gente, é patológico, né? Tem médicos que falam que é um defeitinho de fábrica. Então, imagina, espondilolistese é o deslizamento das vértebras. Ela acontece sempre na lombar e geralmente na lombar baixa, certo? Então, assim, eu conheço 2 pessoas muito próximas a mim que tem isso. Vamos fazer assim, ó, são as vértebras e aqui, ó, meu palo santo é a medula, tá? Então, imagina que meus dedos são a parte onde fica o disco e aqui tá a medula e aqui a outra vértebra, certo? É mais ou menos assim. Só que imagine que essa medula vai até lá embaixo. Imagine uma vértebra deslizando em relação à outra. Olha o que acontece na medula. Estão entendendo? Eu vou mandar essa imagem para vocês. A espondilolistese é um deslizamento anterior de uma vértebra. Uma das pessoas que eu conheço teve isso por um acidente, sofreu um acidente de bicicleta, caiu numa vala, comprimiu todas as vértebras e daí chegou lá na lombar, não tinha mais o que comprimir, desalinhou. Sabe quem é essa pessoa? Pedro Kupfer, meu professor de yoga, que faz todos os asanas possíveis e imaginários. Só que com o tempo, o corpo dele já não permite que ele faça tudo como ele fazia quando ele começou a praticar yoga. E quando ele surfa muito, pode dar dor. Então, sempre precisou de um reforço abdominal. Com essa isometria. Como eu falei, o Nauli, o Kriya, o Janabandha como Kriya, ele vai dar essa estabilidade, entende? Porque, como é um deslizamento da vértebra, que característica tem esse corpo? Instabilidade. A outra pessoa é minha mãe, é defeito de fábrica. E tem graus, tá? Espondilolistese tem grau 1, 2 e 3. O 3 é que está realmente comprimindo muito a medula. Aí o que acontece? A minha mãe foi defeitinho de fábrica. E com o envelhecimento foi aumentando. Chegou uma hora que eu não sabia mais como ajudar ela. E encaminhei ela para um professor de yoga terapia que eu conheci, que eu fiz um curso de yoga terapia para fisioterapeutas em Curitiba. E ele que atende ela. E com ele eu aprendi muita coisa, porque eu continuo tirando minhas dúvidas com ele.
E foi exatamente a orientação que eu passei para a Raquel. Isometria. Ele fica o tempo todo trabalhando com ela, fortalecimento do transverso do abdômen com isometria. E a vida inteira eu fiquei tentando ensinar minha mãe, a vida inteira não. Desde que eu estudo isso há 20 anos, eu fiquei tentando ensinar minha mãe o que era o Dhyana Bandha, core hiperenergético, para ativar o transverso do abdômen. E é tão bonitinho que agora ela fala para mim, a gente caminha na praia, ela fala, ai, deixa eu ativar o meu transverso. Eu acho o máximo, porque agora ela conseguiu entender no corpo dela o que é isso. Então, uma pessoa que tenha espondilolistese precisa de um super mega Uddiyana Bandha, sabe? Então, eu acho que para ela é bem importante fazer aquele lado do abdômen, sugar. E como ela é fisioterapeuta, você pode falar para ela como lição de casa, ela fazer uns exercícios de barriga negativa ou ginástica hipopressiva. Tem uns exercícios no YouTube que ela pode fazer que trabalha exatamente esse fortalecimento de dentro para fora, para ela vir para a tua prática com um fortalecimento prévio, que aí ela consegue acessar esse fortalecimento na prática e não ter que começar do zero. E uma vez eu acompanhei minha mãe numa consulta com ortopedista e tirei todas as minhas dúvidas sobre espondilolistese. Eu perguntei para ele assim, ela pode fazer as flexões se fizer flexão com joelho flexionado e só no quadril? Ele falou, nem assim. Agora, meu irmão tem gêmeos e mora do lado da minha mãe, gêmeos de 2 anos, e ele e minha cunhada estão trabalhando em casa e as crianças sem escola. Vocês acham que minha mãe não flexiona a coluna com criança no colo? Sim, flexiona. E aí, o que acontece? Só que esse fortalecimento do abdômen que ela fez antes de tudo isso ajudou muito. Então, o que eu quero dizer? Que aos poucos a gente consegue ir avançando nos movimentos, mas a gente precisa desse reforço interno do Dhyana Bandha, certo? E eu vou ser muito sincera, com a minha mãe não funcionou muito se pendurar no sling. Com o Pedro, funciona, alivia muito. Quando ele morava aqui em Mariscal, ele vivia pendurado. Ele tinha um outro esquema que se pendurava pela canela, assim, que é do yoga gravitacional. Para minha mãe, não. Mas eu acho que minha mãe, na hora, não conseguiu ativar o transverso do abdômen e ficou com receio, né? Então, assim, eu não me sinto segura de colocar alguém com espondilolistese pendurado, né? É isso. E obrigada. É isso. Podem perguntar. Carol? Sim. Dá para ouvir? Tô te ouvindo. Só quero que a Brenda achei. Eu ficava procurando e depois você já estava aí. Fala, Brenda. Eu não sei se a minha pergunta cabe, então se não couber, eu peço desculpas, não tem problema. Tá bom. Mas, no caso de uma pessoa que tem problema cardíaco, eu acho isso super complicado. Eu já pesquisei e eu não consegui muitas informações, assim. É uma pessoa que tem um desfibrilador instalado. Sim. Então, assim, é um caso bem sério. A pessoa acaba que tem a pressão bem baixa, né, por conta dessas questões de saúde. Então, isso interfere no corpo como um todo, por isso que eu estou perguntando. Eu não sei, eu penso muito nessa questão do relaxamento, né, e de soltar. Eu fiquei em dúvida nessa questão do peito. No início, eu achava, assim, que a gente tinha que abrir o peito. Só que, às vezes, eu fico um pouco perdida com relação a isso, não sei se eu estou pensando corretamente, e acaba que eu abrir o peito, a gente precisa fazer também extensões. E, por exemplo, essa pessoa não consegue deitar de bruços, inicialmente nem os 2 braços conseguia levantar. Já entendi tudo.
Então, assim, eu não sei nem se eu estou conseguindo ser clara, porque eu fico muito perdida nesse caso. Se não couber, eu te peço desculpas. Não, eu vou falar sobre isso. Quando eu fiz a faculdade, eu falava para as minhas profs, eu falava, eu vou trabalhar no spa, porque eu quero trabalhar com saúde, não com doença. Então, me libera aí dos estágios na UTI. Mas não teve jeito. E eu fiz o estágio numa UTI cardíaca. E eu me comovia muito com os pacientes. Eu era obrigada a fazer eles voltarem a respirar, o que doía muito, obviamente. E eu era mais psicóloga deles do que qualquer outra coisa, porque me chamou muito a atenção. Tem um quadro que se chama depressão cardíaca. Todo mundo que tem problema no coração vai ter esse quadro. O que acontece? Quando tem um problema no coração, a pessoa ficou entre a vida e a morte. E ela tem consciência disso. Isso faz com que o peito se feche, né? No caso lá dos meus pacientes na UTI cardíaca, era um corte daqui até aqui, no externo, né? Claro que o peito está fechado. Então, é um fechamento físico, mas um fechamento sutil. Toda a energia está fechada aqui. Você tem que começar pela base. Pela base. Essa pessoa perdeu sua base. Tudo que ele acreditou que ele fazia certo na vida, ele viu que não fez, porque ele chegou entre a vida e a morte, né? Então, assim, as pessoas tinham cada insight naquela UTI que olha, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, enfim, e me marcou muito isso. Então, o que você tem que fazer? Fortalecer a base. A gente não olha lá para o coração. Vamos pensar nos chakras. A gente tem que fortalecer a base. Não tem como eu chegar no coração se a base tá... Ele perdeu a base, ele perdeu o chão. Quem teve um problema no coração perdeu o chão, quase perdeu a vida. Então, é começar com os asanas em pé. É saber ficar em pé. É saber sair das sombras e voltar a ficar em pé. Entende? Olha, me arrepia. É trabalhar asanas em pé. Asanas de sustentação. Voltar a fortalecer o primeiro chakra, autoconfiança. Primeira coisa, vai fazendo um trabalho de chakra por chakra. Em tema de aula, em categoria de asana, em tudo. Você só vai chegar no coração quando ele já tiver força suficiente para abrir esse coração. Ele está agora no momento de luto, né? Eu preciso dar força para ele sair desse luto, senão ele se enrola cada vez mais. É isso. É isso. Muito obrigada. Bom tempo em asanas em pé, sabe? A base, assim, asanas em pé, deusa, guerreiros, cócoras, malasana, sabe? Que pode ser variações muito simples, até numa cadeira. Pode ser numa cadeira, sabe? Pode ser segurando na parede, né? Fazer um guerreiro com a parede, que sabe? Ele tem que sentir chão de novo. É isso. Obrigada, viu? Posso perguntar? Bárbara. Eu tô sem câmera porque eu fico aqui anotando, mas eu tô aqui. Às vezes, muita gente me fala que sente tontura no Adumuca, por exemplo, Adumuca, supino. A tontura, ela pode ser por vários N motivos, né? Pode ser desde que a pessoa não se alimentou, não tá com uma alimentação boa, a oxigenação, mas tem alguma orientação que a gente pode passar? Sim. Por exemplo, isso que você falou, tô tentando te achar, mas tudo bem, não te achei, mas te ouço. Ai, que delícia, Debbie, amamentando. Ai, que saudades disso. Achei, apareceu. Então, olha só. Primeira coisa, essa coisa de praticar em jejum, né, gente? Para os pitas não funciona muito, sabe? A gente tem que ver bem esse biotipo. Então, talvez algumas pessoas precisem comer uma frutinha, uma colherada de mel já resolve. Então, a questão da alimentação que você falou é importantíssima. Mas, durante os asanas, o principal motivo dessa tontura é a oscilação da pressão. Então, por exemplo, pode ser que a pessoa tenha pressão muito alta ou muito baixa. E quando ela entra no asana, o corpo precisa de um tempo para se reorganizar aquela pressão. E aí, o que a gente deve orientar é que a pessoa deva permanecer por um tempo. Porque se ela já sai... eu lembro quando aprendi isso em fisiologia,
É como se recrutasse uma equipe inteira, tipo, mudou a posição, vamos lá, recrutou um exército para se adaptar àquela nova pressão. Aí, quando aquele exército está achando a saída, muda tudo de novo, né? Então, assim, dar ao corpo a oportunidade de se reorganizar naquela mudança, porque como você trabalha com iniciantes, que você falou, muitas pessoas não se colocaram nesse papel da cabeça para abaixo do coração, né? Do coração acima da cabeça. Isso inverte tudo, inverte os conceitos. Como eu coloquei meu pai aquela vez pendurado de ponta cabeça na minha mão, na filha maluca que mora na praia. Imagina, o cara que foi o diretor do maior hospital em Curitiba, na minha mão, entende? De repente, imagine quantos empresários e líderes estão praticando com você e se colocam numa posição que o coração está acima da cabeça. O corpo colapsa, porque ele não está habituado a isso, né? Então, tem que dar uma oportunidade para o corpo, porque o Adho Mukha não é como uma invertida que chegue a ser perigoso num caso de hipertensão. Né? E aí o que a gente pode orientar, por exemplo, fica aí, respira. A respiração tem tudo a ver com a pressão, porque a pressão depende do pulso de sangue que é mandado. O pulso de sangue depende do quanto de oxigênio foi trocado no pulmão. Então, se você falar para a pessoa, respira profundo e lento, vai ajudar a normalizar a pressão. E se mesmo assim a pessoa se assustou, que você pode passar para eles como um coringa, né? Tipo, plano B, deu tudo errado, o que eu faço? Postura da criança. E eu ainda prefiro a postura da criança assim, fecha a palma, faz o assim e assim, porque aqui fica muito na mesma linha, cabeça e coração, sabe? E é a mesma coisa que ficar deitado. Então, por exemplo, tá lá no Adho Mukha, insiste, permanece um pouquinho. Continuou, fecha, ou põe um bloquinho e apoia a testa. Né? Essa posição como a posição deitada, o coração não faz tanto esforço e neutraliza. Né? E só que daí sempre evitar movimentos rápidos, sabe? Então, talvez uma pessoa que tenha isso, agora vamos ver uma abordagem que vem do Ayurveda. Uma vertigem e tontura. É que elemento que está afetado? Ar, né? É excesso de movimento aqui em cima. Então, por isso, a postura da criança vai te levar para a terra, né? E essas pessoas vão precisar de uma prática com mais permanência, porque já tem excesso de movimento. Então, uma prática muito fluida, muito não vai ser indicada para essa pessoa. Pelo menos no começo, até ela equilibrar esse desequilíbrio de vata. Até eu tenho pressão baixa. E quando eu subo do Tanasana para subir para Tadasana, eu fico tonta. Aí eu respiro fundo, espero, assentou tudo, aí continuo. Exatamente. É porque você é mais vatinha, né? Então, é tudo com uma canela grossa igual a mim, você não sente essas tonturas. Mas, assim, você precisa se conectar um pouquinho mais com a terra, que daí vai evitando isso, sabe? Como coloca pro teu perfil, para tua prática pessoal, colocar mais asanas de terra, porque você já tem um vata bem, a tua constituição é vata. E a gente está numa era totalmente vata, fazendo tudo online e tudo de imediato. Então, assim, o primeiro desequilíbrio que vai acontecer hoje vai ser o de vata. Por isso a gente tem que voltar tanto para a asana de terra, né? Posso perguntar só mais uma coisa? Sim, eu posso ficar aqui até tarde. Gente, deixa eu só liberar a turma. Quem precisa ir, pode ir, porque está sendo tudo gravado. Então vai ter o vídeo da aula gravado e agora o vídeo das perguntas. E quem quiser fazer perguntas, gente, eu posso ficar aqui até a hora que vocês quiserem. Eu queria ter um pouquinho mais de orientação para o momento que a gente está menstruada. Porque até hoje a única coisa que eu aprendi é evitar
invertida sobre a cabeça, e aí fazer Viparita Karani na parede e só. Mas eu acho que o nosso corpo muda muito nesse momento. Adoro. Já entendi. Assim, teu útero está se contraindo, né? Para descer. Então, você vai fazer mais contração ainda, sabe? Eu não pratico asana, ou vou fazer uma prática muito restaurativa, ou assim, yoga dance, que me solta, que é fluido. Não vou fazer asana de força, uma prática que me exija nos 3 primeiros dias. E também um dia antes, sabe? Eu me permito, aquela semana é minha semana de eu fazer só o que eu gosto, a nível de prática, entende? Tem dias que a gente, tem momentos a gente precisa fazer o que o nosso corpo, como no teu caso, asanas de estabilidade. Mas quando você tá no período pré-menstrual, naquele dia antes de descer, e na tua lua, você tem que ir para tua caverninha e fazer o que você gosta, o que é intuitivo do teu corpo. Regra número 1, não fazer o Dhyana Bandha. A gente não vai apertar algo que está se contraindo. Então, como é que eu vou, sem fazer o meu Uddiyana Bandha, eu vou fazer asanas desafiadores? Mas eu também conheço meninas que, nesse período, se sentem umas guerreiras e querem fazer os asanas mais desafiadores. Se teu corpo está pedindo isso, por que não? Entende? Eu acho que o mais sábio nesse momento é ouvir o que o teu corpo pede, né? Tipo cócoras, é muito bom dançar, que nem para preparar para o parto, né? Dançar, mexer o quadril, você ajuda esse fluxo do apana descer. É isso. E aí invertida, e assim, ó, e eu conheço meninas que falam, Carol, eu faço invertida e me sinto ótima. Eu tenho dor de cabeça, não tenho cólica, e se eu faço a invertida, eu me sinto ótima. Quem sou eu para falar não faça, né? A orientação para não fazer invertida é porque o nosso corpo está trabalhando para estimular o apana, a força de eliminação. Se a gente coloca esse corpo de ponta cabeça, a gente está dificultando esse apana. Mas é isso, mas o conforto diz, né? E assim, por exemplo, quando eu vou guiar uma prática, se tem as meninas, chega lá na hora da invertida, eu falo, quem tá na sua lua, que não quer fazer invertida, procura uma posição confortável. Aí eu gosto de dar muita fofurice, sabe? Tudo isso que a restaurativa traz. Cobertor ao redor, cobertor na mãozinha, atrás do pescoço, fazer aquele ninho mesmo, né? É isso. Eu já fui aquela pessoa que praticava todos os dias asanas, independente da minha lua. Eu não queria nem menstruar, falava, não, quando eu menstruo fica pior. Meus asanas não saem direito, eu surfo pior, meu rendimento é pior, sabe? Essa coisa de querer resultado. Como eu fui assim, eu respeito quem está nessa fase. Eu tive que passar por essa fase super mega pita para entender que não precisa ser tanto assim. Tá bom, obrigada. Carol. Oi, Carol. Oi. Eu sou Denise, eu tive aula com você em Vitória, quando você foi no curso da Flávia. Ai, que delícia! Delícia. Não dou aula ainda, só aproveito todos esses aprendizados para tratar de mim e da minha família. E é essa a minha pergunta. Eu tenho um filho de 21 anos, totalmente anteriorizado com a cervical. Claro. C7 horrível, já foi ao médico, já tive que colocar no RPG, mas essa idade é muito complicada. As coisas não fluem. Por mais que eu tento, as coisas não fluem. Ele agora senta nos isquios. Graças a Deus, ele conhece os seus isquios. Olha, essa é uma grande vitória. Isso. E essa conquista dele, dessa consciência que ele está tendo sobre o corpo, que isso, para mim, acho que foi a maior vitória da minha vida. As pessoas acham até que ele cresceu, porque ele é muito pequeno. Ele não tem nem 1,60 m. Então, essa postura que ele está conseguindo, as pessoas, nossa, como você cresceu.
Só que eu gostaria de alguma coisa que eu pudesse. Não adianta querer fazer yoga, não funciona. Ele gosta dessa coisa do Japão, estava se organizando para ir agora em julho para o Japão, não pode mais. Então, ele dorme num tapete no chão, ele não gosta de cama, é bem complicado. Mas eu gostaria que você me falasse de alguns exercícios somáticos, uma coisa que eu pudesse trabalhar para ajudar um pouco, ainda mais nessa consciência e nessa postura. Eu acho que com ele, a gente tem que chegar na intensidade. Não adianta chegar para um jovem assim, a gente tem que chegar na intensidade. Eu colocaria ele pendurado de ponta cabeça e falaria que isso ia ajudar ele a crescer. Você tem que ver o que ele quer. E aí a gente tem que dar o que ele quer, não o que a gente não pode forçar ele a querer o que a gente quer. Então, eu acho que para ele seria perfeito ele se pendurar. Traciona as vértebras dele e pronto. Tá. Aonde eu encontro isso? Em que linha que eu vou seguir para encontrar isso, para ver se ele se identifica com esse tipo de coisa? Hoje eu vou mandar para vocês o vídeo ensinando a se pendurar. E você vai mostrar para ele e vai ver e perguntar para ele: e aí, você encara? Vamos fazer? E aí eu escrevo no grupo de WhatsApp para vocês os nomes. Pode ser Kurunta, pode ser Sling, pode ser Colúmpio. Eu indico Colúmpio porque é quase o mesmo preço e é muito mais confortável. E aí você compra no mercado. Ah, e posso colocar em casa? Claro, para pôr na tua casa. Como eu tenho aqui. Perfeito. Lembra que eu mostrei? Perfeito. Obrigada. De nada. Como sempre, você é maravilhosa. Não sou não, eu sou o reflexo de vocês. Gratidão por compartilhar tão amorosamente e lindamente seu conhecimento com a gente. Obrigada. Carol, eu vou aproveitar para fazer mais uma pergunta agora relacionada a uma dor que surgiu em mim há pouco tempo, assim. Sim. E como tu tem toda essa didática e amorosidade que todo mundo reconhece, eu vou aproveitar porque eu não estou entendendo muito o meu corpo. Eu tenho percebido uma dor na lateral, assim, que parece que parte do acetábulo, sabe? E ela irradia para a lateral da minha coxa. E é uma dor que eu associei com tendinite. Eu nem sei se tem tendinite ali, mas... Porque eu já tive tendinite no braço, né? Porque não é uma dor muscular, eu tenho certeza que não é muscular. Mas ela irradia para as laterais, assim, dependendo da postura, sabe? Tem dias que eu tenho conforto, tem dias que puxa. Tipo a domuca, por exemplo, puxa muito. Mas nem sempre, sabe? Eu me ponho na postura, às vezes dá aquela fisgadinha, assim, que eu chego a desfazer, sabe? Isso pode ser uma tendinite ou uma bursite no teu quadril. Ah, ela existe mesmo, a tendinite. Mas na verdade a origem é a mesma. O teu corpo está pedindo espaço. Então, começa a fazer a liberação do piriforme, que você vai liberar glúteo também com a bolinha ou com o rolo, e essa na lateral da coxa, do tensor da face lata. Sabe? É bem importante. E depois vai continuar alongando, né? Como a domuca que você falou. Só que assim, não pode chegar nesse ponto de dar essa fisgada, sabe? Tem que ser um pouquinho menos, talvez flexionar um pouquinho mais o joelho. E daí foi um jeito que minimiza, né? Isso. A dor. Exatamente. E depois que você conseguir liberar toda essa musculatura, você vai fortalecer um pouquinho, fortalecer com Setu Bandhasana, né? O Setu Bandhasana na bola, dá uma estabilização, e quadríceps também, né? Faz esse reforço tanto posterior quanto anterior. Obrigada. Gratidão. Tem muita pergunta do chat, será? Que não tenha sido respondida? Gente, se alguém fez alguma pergunta no chat, porque eu vi, tem muita coisa escrita no chat para a gente não perder tempo procurando o que já foi respondido e o que não. Se vocês puderem fazer
Eu não fiz nenhuma pergunta no chat, mas eu queria uma bem rapidinha aqui. Na verdade, desde o ano passado que eu comecei a trabalhar de novo em escritório, assim, muito tempo sentada, eu me desacostumei a sentar em cadeira de escritório, assim, né? Porque eu sempre sento no chão, é uma coisa mais... tem mais mobilidade em casa do que no escritório. E aí eu acostumei sentar assim. Sim, eu faço isso. Eu queria saber se tudo bem. Ótimo, porque assim é a melhor posição para os teus filhos tentar se acomodarem. Tudo bem, então. Eu faço isso também. Eu não consigo, gente, ficar sentada com as pernas. Não consigo também. Eu solto um pouquinho, mas daqui a pouco eu já tenho que cruzar de novo e é como eu fico mais... Parece que a minha circulação fica melhor, tudo fica melhor. Para quem está trabalhando em casa agora, que é a maioria das pessoas, e tem uma bola de pilates, é muito legal sentar na bola de pilates, trabalhando no computador. Também fiz isso, levei uma bola para lá porque o meu ciático começou a gritar, né? Claro. Aí eu levava a bola e eu ficava migrando entre a cadeira e a bola. Sim. Parecia uma louquinha, rebolando lá e trabalhando. E se vocês me permitem fazer um comentário que é cruel, mas é a realidade, gente. As pessoas que trabalham 8 horas sentadas na frente de um computador e não sentem desconforto no corpo, é porque o corpo já se adaptou ao desequilíbrio. Porque nós não fomos feitos para ficar sentados 8 horas por dia no trabalho. Então, assim, no mínimo de 2 em 2 horas, levanta. Nem que você vá até o banheiro só para caminhar e voltar, que você não está com vontade, põe pouquinha água no copo, vai, enche o copo, volta. O corpo precisa de movimento. Nós fomos feitos para nos movimentar, né? E não para ficar sentado, parado na frente do computador. Também falaram se pode haver uma hérnia de disco na cervical, o que não fazer, o que fazer. Sim, hérnia de disco na cervical e não fazer torção na cervical, bem boa pergunta. Então, se tem na verdade é bem fácil trabalhar com um aluno com hérnia de disco na cervical, porque a cervical a gente consegue isolar ela de forma bem fácil. Então, pense, nas posturas de flexão, é só pedir para a pessoa não fazer tanto a flexão na cabeça. As posturas de torção, ela pode fazer, só que ela fica olhando lá na lateral, ela não completa com a cabeça. E aí, as posturas de invertida, de início, eu não faria. E se a pessoa tá bem, tá sem dor e quer fazer invertida, eu faria invertida sobre os ombros, com o tapetinho dobrado, daquela forma que eu ensinei na aula passada. Certo? Só ainda sobre essas torções, quando eu dou essa torção na aula, eu costumo dizer para o pescoço acompanhar a coluna, que não precisa o queixo ir lá adiante. Exatamente. Para o pescoço acompanhar a coluna e não precisa fazer igual o coruja. Exatamente isso. Mais alguma perguntinha? Acá perguntan sobre una cervical anteriorizada. Sim. Saber un poco o que fazer de exercícios somáticos para isso, para a cervical anteriorizada. Tá, então vamos revisar isso da cervical anteriorizada. Cervical anteriorizada, 2 coisas. Somáticos, podem ser todos como gato, ó, fecha, abre. Aí eu penso assim, eu preciso, como a frase que eu gosto sempre de colocar, a cabeça anteriorizada tem o peito fechado. Então, eu enxergo isso em querer abrir o coração da pessoa. Então, não tem como eu abrir o coração sem ser forte, né? Para poder abrir o coração, eu tenho que ter flexibilidade no peitoral. Mas eu preciso de força para me manter aberto. Então, para resumir, de uma forma bem fácil. Deixa eu só tirar isso aqui. De uma forma bem simples. Somáticos como o gato, porque lubrifica a minha coluna. Aberturas como essa extensão. Isso aqui eu vou pôr no vídeo daquela aluna que tem o ombro rodado, assim, que eu vou fazer esse vídeo de soltura do diafragma. Então, essa extensão aqui, muitas vezes, gente, vai ser necessário
por um bloquinho, tá? Imagina que isso é um bloquinho, porque senão a pessoa vai ficar com aquele... Vai fazer isso, ó. Muitas vezes a pessoa não consegue abrir aqui, e aí vai tudo na cervical, e faz isso. Então, não, eu quero o queixo, né, mais alinhado, não o queixo lá pro teto. Eu quero abrir aqui. Então, pode pôr um bloquinho aqui, ó, e fazer esse alongamento para peitoral. Outra coisa importante é fechar as costelas inferiores, porque senão eu não quero que a pessoa abra lá na lombar, eu quero aqui na lombar, que feche aqui. Então, fechou o zíper energético e abre. Então, aqui, ó, eu estou criando flexibilidade. Estou criando espaço para abrir o coração. E depois eu preciso criar força para manter esse coração aberto e a cabeça no lugar. Então, ó, essa frase é boa, hein? Manter o coração aberto e a cabeça no lugar. Não adianta, gente. Esse daqui, para mim, é o que salvou minha vida. Vai fazer isso aqui, sugar o abdômen, glúteos na direção dos calcanhares, olha como a cabeça vem. E se a gente sentir desconforto no quadril ou na lombar, como foi mencionado ontem, olha aqui, eu posso ficar com o nariz 1 centímetro do chão. Só observar sempre esse alinhamento das escápulas. Ó, as pessoas fazem isso. Não, a gente tem que ter isso, né? Mais abertura. Deu para ver, gente? Ficou meio escuro ali? Deu para ver? Beleza. Acá hay otra que dice, eu li en un libro que subir de un Uttasana desenrolando, como siempre, somos orientados pode levar ou agravar uma hernia de disco. Agora, com sua explicação, fez todo sentido. Qual é a melhor maneira de retornar da postura de forma segura? Então, isso, gente, isso é complexo, porque olha só, eu concordo com o que o livro diz, de se eu retorno desenrolando, eu posso agravar uma hérnia, porque eu faço a flexão. Só que, na prática do dia a dia, eu percebi que os alunos com dor na lombar têm mais conforto retornando, desenrolando. Aí eu fui pesquisar sobre isso. E uma professora de Pilates me explicou o seguinte, que quando a gente retorna desenrolando, o nosso corpo aciona o transverso do abdômen naquela ação do pré-movimento. Então, resumindo, retornar desenrolando vai ser mais seguro se ativar muito bem o Dhyana Bandha para que o transverso do abdômen exerça essa função do pré-movimento. Retornar com a coluna ereta é lindo, mas exige mais fortalecimento da região lombar. Se a pessoa tem problema na lombar por falta de fortalecimento, não vai ser o mais adequado. Então, qual é o certo? Eu fiz um nó na cabeça de vocês. É testar. E eu testei, e a maioria das pessoas com dor preferem retornar desenrolando. Então, assim, na minha aula, eu dou as duas opções. E, na verdade, eu vario. Nas primeiras saudações ao sol, eu sempre volto desenrolando. Mas quando eu vou para as posturas em pé, por exemplo, aqui numa abertura, eu sempre volto assim. Eu gosto de dar os dois estímulos para o meu corpo. E eu prefiro que a pessoa experimente para ver qual vai ser o melhor para ela. Porque como que eu vou saber o quanto de nível de força ela tem no transverso para voltar desenrolando e o quanto de nível de força que ela tem num quadrado lombar para voltar ereta, entende? As duas formas são boas, só que tem que experimentar para o corpo da pessoa. Então, permitir experimentar eu acho bem lindo. Muito boa pergunta. Quem já tem indicação cirúrgica para hernia de disco com muitas dores e limitação do movimento, pode praticar yoga? Excelente pergunta. Se a pessoa já tem limitação de movimento, eu indicaria uma aula particular, bem num contexto de yoga terapia mesmo, né? Foi o que eu fiz com aqueles meus alunos. Eles tinham limitação de movimento. Então, assim, numa regra geral, praticar yoga
lembra que vão ser 3 sintomas. Primeiro, dor, depois alteração de sensibilidade e alteração de movimento. Se já está com alteração de sensibilidade ou alteração de movimento, a gente não colocaria a mão. A gente indicaria para um profissional da área da saúde. O mais correto a fazer é indicar para que a pessoa faça a fisioterapia. Mas se a pessoa não quer fazer fisioterapia, se ela quer fazer yoga, eu nunca vou falar não. E vou tentar ver tudo que for possível para fazer dessa forma que eu falei, não vamos fazer flexão na lombar, vamos fazer flexão só no quadril. Foi ótima essa pergunta, porque no meio das respostas eu lembrei que quero mostrar uma coisa para vocês. E que é perfeito para quem tem hernia de disco. E se você encarar trabalhar com uma pessoa nesse quadro, Marta, você pode vir aqui? A Martina salvou a minha vida, preciso dela. Eu não gravei o vídeo de ontem porque eu preciso dela. Não precisa nada, eu só quero que você faça assim, uma flexão na parede. Vocês enxergam aqui? Põe os pés um pouquinho mais para frente. Isso. Quem fez aula comigo, eu já mostrei isso, com certeza. Isso eu aprendi, gente, com um professor chamado Renato Turla, italiano de Arinha. E era para hernia de disco e dor no ciático. Isso daqui é a Ardha Uttanasana na parede. O que ela vai fazer? Se é uma pessoa com, nesse caso, né, com muita limitação, vai com certeza absoluta flexionar o joelho. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou pedir para ela dar um meio passo com os pés para trás. Então, ó, aqui ela estava com os pés bem alinhados abaixo do quadril. Agora ela pôs os pés para trás. Agora eu vou pedir para ela ficar com a pontinha dos dedos na parede. Ela está com a palma da mão toda na parede. Vou girar um pouquinho para vocês verem. Fica com a pontinha. Isso, exatamente assim. Eu vou ficar num guerreiro. E vou segurar nas cristas ilíacas dela. Então, eu vou ficar aqui sustentando ela. Eu estou fazendo esse movimento, ó, puxando. Mas eu estou puxando, levando o meu corpo para trás. Mas não é um movimento intenso. Claro, se é um homem grande, você vai fazer mais força. Eu vou pegar aqui nas cristas ilíacas, falo com licença e sustento. Agora, eu peço para ela ativar os bandas dela e eu vou pedir para ela voltar a tocar a palma da mão na parede. Ela está se tracionando. E isso dá para você usar com o teu filho, Denise, também. Com todo mundo que você quer que a coluna cresça. E olha que lindo. A cabeça sempre no prolongamento da coluna. Tá sentindo tracionando? Agora, gente, eu vou falar para ela flexionar bem os joelhos e ela completa, leva as mãos lá no chão. Eu aprendi assim com o Renato Turla. E era no contexto de hernia de disco e ciático. E agora vem desenrolando o professor Guilherme. E vem desenrolando. Se a pessoa está sozinha e não tem ninguém para tracionar a coluna dela. Isso eu já pedi para minha mãe fazer e dá super certo. Marta, agora vamos fingir que você é uma janela. Faz assim, ó, faz assim com o teu braço. Então, imagina que isso aqui é uma janela e você vai fazer ou o parapeito de uma sacada ou qualquer coisa que você possa se sustentar. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai segurar lá e vai soltar o peso do teu corpo para lá, para se tracionar. E claro, se tiver o negócio para se pendurar, mas claro, uma pessoa numa situação muito crítica, eu fiz algumas práticas com eles antes de pendurar eles, certo? Mais perguntas? Ah, tava vindo. Mas se tiverem aí, pode falar, gente. A gente está lendo as perguntas do chat. Alguém quer perguntar aí? Não? O problema é quando a pessoa pratica somente uma vez por semana, até chegar na fase de fortalecimento. Acho que é bem mais demorada, né, Carol? O que você tem de dica para dar aula para esses alunos, de uma forma geral, como posso evoluir nas posturas? Olha, como trabalhar com alunos que praticam uma vez por semana e a gente precisa ganhar força muscular com eles? Olha, agora eu falei igual o Joseph. Olha, pedir para eles fazerem alguma outra atividade física. Não tem como um corpo se manter saudável se ele é cuidado só uma vez por semana, né?
Essa pessoa precisa fazer uma caminhada, um pilates, natação, até uma musculação, se a pessoa gosta de fazer musculação. Caminhar na esteira, o nosso corpo precisa de movimento. Daí, não tem como a gente fazer milagre, gente, não tem como fazer milagre. Uma pessoa que pratica uma vez por semana, olha, se a gente conseguir manter ela respirando bem, equilibrando os chakras, fazendo com que a pessoa consiga relaxar no Shavasana, já tá lindo. Você já tá, assim, fazendo milagre. Carol, pessoas com labirintite, quais posturas são mais indicadas? Ó, labirintite, gente, é um desequilíbrio de vata. Então, bota a terra aí, né? Fazer muito asana de sustentação, muito fortalecimento das pernas, muita ativação do arco dos pés, para enraizar, fazer um fio terra. E é legal, por exemplo, vamos falar, a postura de equilíbrio é contraindicada para quem tem labirintite, porque a pessoa não consegue permanecer. Mas, se você fizer a postura de equilíbrio, deixar a pessoa se segurar na cadeira ou se segurar na parede, aos pouquinhos você vai tirando essa muleta de sustentação, você vai estimulando o corpo a buscar esse equilíbrio, né? Então, é só ir estimulando. Carol, eu vou fazer que nem a Brenda agora. Se a pergunta for inapropriada, tu me corta, não tem problema. Mas é que, como tu tá falando muito de desvio de vata e tudo tá combinado, eu tenho visto pessoas com problema de hemorroidas. E eu acho que pode ser também falta de aterramento, algum problema de aterramento. Eu não sei se isso tem a ver ou não, se tem alguma coisa que a gente possa ajudar essas pessoas ou não. Porque eu sempre penso no Mula Bandha, né? Que o Mula Bandha pode ajudar, mas não sei se... Olha, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que hemorroida é um desequilíbrio de pita, porque é um vaso que inflama. E tanto que chá de camomila é super indicado. Fazer banho de assento com chá de camomila é lindo para hemorroida. E dentro do yoga eu não tenho propriedade para falar tanto, mas eu acredito que a gente tem que pacificar o pita, sabe? Trazer mais leveza, menos autocobrança, trazer mais leveza aí, mas eu não tenho propriedade para falar tão bem disso. Mais alguma pergunta? Tenho uma aluna que tem hérnia de disco L5, S1. Uhum. Ela é muito flexível e se sente bem em todas as flexões, porém sente dor no Alasana e no Karnapidasana. Claro. Então, não fazemos mais essas posturas. Se um dia chegar a não ter dor nessas posturas, será ok fazer? Sim. Então, quando a pessoa é muito flexível, a pergunta é, tem uma aluna que é muito flexível, tem hérnia em L5, S1 e faz todas as flexões e não sente dor. E ela sente dor no Halasana e Karnapidasana. Então, não está fazendo esses asanas agora, mas se não sentir dor depois, pode fazer? Pode. Se não sentir dor, está liberado. E é até legal, foi legal trazer essa pergunta, porque eu lembro que eu falei na aula passada, mas eu queria falar que é nessa também. Quando a gente não precisa se apegar ao diagnóstico. Então, por exemplo, ela tem hérnia, estourou, mas ela faz uma prática linda. E tem pessoas que têm lá só uma degeneração do disco, já está travado. Então, olha quanta coisa a gente consegue conquistar e deixar a pessoa realmente sem sintoma, né? Ter hérnia não é o problema são os sintomas. E então, é nos sintomas que a gente vai trabalhar, mas na origem deles, né? Mais alguma? E essa mesma aluna disse, por mais ela não sente dor, mas não posso mais porque tenho medo de prejudicar. Pois é, como ela é muito flexível,
eu enfatizaria mais em asanas de fortalecimento e não asanas que que exijam tanta amplitude da coluna, sabe? Eu enfatizaria uma prática com mais prancha e sustentação, mais guerreiros e sustentação. Se a pessoa, é só a gente pensar, se a pessoa tem hérnia, significa que faltou manter uma estrutura no lugar. Então, eu preciso investir em sustentação e não querer tanto amplitude. Só que essa pessoa gosta da amplitude, então a gente deixa ela fazer o que ela gosta, mas também fazer o que ela precisa. E a última que encontro, quais somáticos são bons para fortalecer quem tem artrose no joelho? Então, na verdade, para fortalecer para artrose no joelho, o Utkatasana na parede. E para lubrificar somático, vai ser tipo movimentos assim, né? Eu prefiro fazer esses movimentos sentado, sem ter o apoio em cima, não em pé, sem o apoio na articulação. Foram todas? Sim, e depois, muitos agradecimentos. Obrigada, incrível visualidade, carinho. Meus amores, mais alguma pergunta aqui? Vocês vão poder continuar, como eu falei para vocês, vocês vão poder continuar perguntando até terça-feira que vem no grupo. Eu vou estar à disposição de vocês dando as respostas, porque é difícil na hora da aula ter todas as perguntas, né? Então, eu gostaria de fazer assim, eu encerro aqui, mas eu gostaria de pedir um favor para vocês. A gente faz o on, eu paro de gravar tudo certinho, e se vocês puderem, se alguém sentir de dar um depoimento, um feedback da aula, para mim é muito válido para eu tentar mostrar como está sendo o nosso trabalho online, certo? Então, antes do depoimento de vocês, quem sentir que dá para fazer, eu queria só fazer o on. Então, mãozinhas em frente ao coração, inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Que nós possamos seguir conectadas e com nossa cabeça e coração alinhados. Namastê.